Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Crypto Insights, dessa vez aqui um Crypto Insights fora de época, né? Porque ao invés de fazer ele na quarta-feira, a gente está fazendo aqui na segunda como um tipo de aula bônus do desafio Checkmate que a gente fez na semana passada. E essa live aqui vai ser para a gente pegar um pedacinho da live exclusiva e fechada que a gente fez na sexta-feira e agora expandir ele aqui para vocês para passar a nossa visão geral sobre os setores do mercado de cripto, quais a gente acredita que sejam os melhores investimentos e também como que a gente acredita que seja a melhor estratégia para poder investir neles e fazer o nosso patrimônio crescer a longo prazo aqui no mercado de cripto. E, como sempre, né, antes de começar, que eu já tô vendo o pessoal mandando estrelinha ali no chat. Ô Danilo, dá seu boa noite aí também, passa o recado dos NFTs, que eu acho que o pessoal só entra aí agora para ver os NFTs. Véio. O pessoal tá faminto por NFTs e eu estou faminto por likes hoje, hein, pessoal? Hoje o negócio é o seguinte, como os NFTs estavam acabando muito rápido, né, todas as estrelas aí da Mercúrio estavam acabando tão rápido, a gente decidiu fazer um pouquinho mais hoje, né? A gente tá com 100 unidades aí do NFT de hoje. O NFT em homenagem à nossa cor secundária que vocês sempre veem aqui no fundo. É o planeta Mercúrio aí com a cor rosa. Eu achei engraçado aqui que o nosso designer ele colocou um planeta dentro de um planeta, mas enfim, é o jeito que é. Lembrando, pessoal, no final da live a gente libera o código aqui para vocês, né? Então eu quero já começar pedindo uns likes aí para vocês. Estamos com 52 pessoas aqui, já vamos bater 100 likes rapidinho, já que são 100 estrelas. E eu quero saber de vocês quantas estrelas vocês já têm aí, né? Lembrando que hoje é o fechamento, né, das vagas da Mercúrios Pro, né? A gente tinha aberto 200 vagas, né? Basicamente agora a gente deve ter umas 10 aí sobrando, tá? Então quem ainda quiser fazer parte dessa nova turma, né, é só clicar no link ali da descrição, eu vou mandar aqui no chat também. Se quiser só trocar uma ideia comigo ou com a nossa equipe aqui do comercial aqui para entender um pouco mais sobre como funciona a Mercúrios Pro, também eu vou mandar o link aí no chat, né, o link do nosso WhatsApp, também está aqui na descrição. Então, não percam aí, sejam muito bem-vindos aí, todo mundo que é Pro aí, quem é Pro, manda a hashtag SouPro aí no chat para a gente saber que vocês estão aqui já aproveitando todo o conteúdo. Então, Carlos, acho que a gente pode começar agora a nossa aula. O que você quer trazer aí para a gente hoje? Boa, vamos lá então. Pessoal, essa daqui é uma linha geral, né, sobre os setores do mercado de cripto. Eu já vou explicar um pouco mais para vocês sobre cada um desses que eu separei e trouxe aqui para a gente hoje. Só que antes, eu acho legal a gente pensar um pouco melhor no que a gente está procurando, né? Como diz aquela frase lá do Alice no País das Maravilhas, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, né? E a gente tem que ter noção sobre o que significa oportunidade, risco e retorno para a gente, antes de começar a entender qual é essa lógica de divisão entre os setores, né? E aqui, basicamente, a gente vai estar procurando duas principais coisas, né? Meio que para nortear a gente aqui nessa busca para poder encontrar os melhores investimentos no mercado de cripto. A primeira dessas coisas, né, e você vai ver que, vocês vão perceber que as duas elas estão bem conectadas, né, elas se relacionam, são maneiras diferentes de tratar sobre o mesmo aspecto, é essa daqui. A gente está procurando oportunidades assimétricas que estão representadas por esse gráfico que vocês estão vendo aí. E oportunidades assimétricas são aquelas em que a possibilidade de retorno positivo é maior do que a possibilidade de retorno negativo, né? Basicamente porque, para a gente conseguir crescer o nosso patrimônio ao longo do tempo, a gente não vai precisar acertar todas as nossas apostas, né? A gente não vai precisar acertar todas as nossas alocações. Porém, a gente tem que acertar mais do que errar, e esses acertos têm que render um percentual de ganho maior do que os erros, né? Então, os erros eles têm que ser sempre posições pequenas da nossa carteira e que eles não caiam tanto quanto os acertos podem subir. E, além disso, para a gente conseguir entender essa lógica entre o que é uma oportunidade assimétrica, o que é um potencial de ganho, o que é um potencial de queda, a gente vai precisar entender esse segundo ponto aqui que eu trouxe, que é a diferença entre preço e valor, né? Então, o valor ele tende a ser intrínseco àquele investimento, enquanto o preço é uma flutuação de mercado.
Fica mais fácil a gente entender isso quando a gente pensa nas empresas, por exemplo, né? Então, na bolsa de valores, o preço dessas empresas pode variar muito de um dia para o outro. Quando teve a crise do Covid, por exemplo, o preço desabou, enquanto que a gente olha para uma empresa, né? Então pensa em uma indústria, nos funcionários dela, nos clientes, nos fornecedores. Não é possível que o valor daquela empresa caiu 50% do dia para a noite, né? Mas o preço pode cair, porque justamente o preço é aquilo que está na etiqueta, enquanto que o valor é o que aquele bem é de fato, né? O que ele é intrinsecamente. Então, quando o preço ele fica abaixo do valor, a gente acredita que isso é uma oportunidade, enquanto se o preço está acima do valor intrínseco daquilo, é basicamente um aviso de fique longe desse investimento, né? E a tendência que a gente acredita é que no longo prazo o preço se encontre com o valor, né? Então, se a gente aposta naquilo que está com um preço baixo em relação ao valor, a tendência é que a gente consiga multiplicar o nosso patrimônio ao longo do tempo. E é justamente pensando em preço e valor e capacidade de retorno que a gente selecionou aqui quais que são esses setores e colocou eles espalhados ao longo dessa régua aqui, né? Então, de um lado, a gente tem aquele setor que tem o menor risco, mas que também ele pode ter um retorno menor, porque essa diferença entre preço e valor ela não é tão grande assim quanto ela pode ser nos setores mais arriscados, porém, né, aí logicamente naqueles setores ali que forem mais arriscados que a gente selecionou aqui, a gente pode ter potencial de retorno maior. Pode ter, porque não é só porque você tem mais risco que você tem mais retorno, né? A gente sempre cita aqui o exemplo de que se você está pulando de paraquedas, você tem um tipo de retorno e um tipo de risco. E se você pula sem o paraquedas, o seu risco aumentou sem o seu retorno aumentar, né? Então, sempre se atentem que isso daqui é uma possibilidade. Não é só porque a gente vai investir com mais risco que necessariamente isso vai trazer retornos maiores, e a gente sempre vai ter que fazer esse balanço muito bem quando estiver gerindo o nosso portfólio. E aí, começando aqui pelo primeiro setor, que seria o de Bitcoin e também de tratar o Bitcoin como uma reserva de valor, né? O setor ali que eu coloquei como sendo um de menor risco, obviamente, né, dentro do mercado cripto, né? Então, o Bitcoin por si próprio já é um ativo de risco e que também é um setor que pode eventualmente não trazer retornos tão altos quanto alguns outros que a gente vai ver aqui nessa live, tá, pessoal? Então, eu separei aqui alguns pontos interessantes para a gente falar sobre o Bitcoin e sobre o Bitcoin como reserva de valor, tá? Primeiro ponto muito interessante é que o Bitcoin ele vem se fortalecendo como uma narrativa de fuga do sistema desde que a gente começou a ver essa quebra generalizada de vários bancos ao redor do mundo, né? Para quem não sabe, o Bitcoin foi criado em 2009, logo após a crise de 2008, que foi uma crise muito grande do sistema bancário. E não à toa, justamente porque ele foi criado em meio a uma ideologia de querer criar uma alternativa descentralizada a esse sistema que era tratado como um sistema corrupto, como um sistema sujeito a falhas humanas, como um sistema sujeito a erros, né, às vezes até descarados e, como eu disse mesmo, né, corruptos. Né? Então, erros premeditados de seres humanos, porque eles teriam um controle centralizado do sistema financeiro e monetário por meio de governos, por meio de bancos comerciais, de bancos centrais e assim por diante. Então a gente tem visto um fortalecimento dessa narrativa, né? Sendo que o Bitcoin ele já passou por várias narrativas. Então, antes o Bitcoin já foi tratado como uma moeda da Deep Web, principalmente na época do Silk Road, né? Que era um site de venda de drogas e de vários outros tipos de comércios ilegais que funcionava na Deep Web e que utilizava o Bitcoin. O Bitcoin também já foi tratado como um ativo de risco correlacionado, quando a gente fala de tese de investimento em Bitcoin, né? Porque o Bitcoin ele variava de forma muito diferente do mercado tradicional, então ele como um mero diversificador, ele já era tratado como uma tese por grandes investidores, e hoje, né, com essa quebra de bancos como o Silvergate, o SVB, o Signature Bank e possivelmente outros bancos, como o próprio First Republic Bank, que em certo momento gerou também um medo no mercado, o Bitcoin ele teve essa narrativa fortalecida. Além disso, recentemente, a gente também viu um renascimento do ecossistema do Bitcoin.
A gente chegou até a tratar aqui, né, no nosso estudo que a gente fez sobre o Bitcoin e que ele vai estar disponível de maneira completa, né, a primeira parte dele já está disponível lá na Mercúrios Pro com mais de 100 páginas. A gente chegou a tratar aqui sobre o problema que o Bitcoin pode viver no futuro por conta da falta de taxas que são pagas para a realização de transações, né, e que a rede do Bitcoin ela pode, de certa maneira, não conseguir se financiar no futuro. Mas uma luz no fim do túnel que apareceu para talvez salvar a longo prazo o Bitcoin foi a questão do renascimento do ecossistema, que surgiu por meio de várias inovações, mas a principal é essa primeira dessas três que eu coloquei aqui, que foram os inscriptions, né? Então, os inscriptions foram uma maneira de conseguir inserir dados no Bitcoin e inserir isso relacionando eles com uma fração de um Bitcoin específico. Então, na prática, o que se criou foram NFTs no Bitcoin, porque essas inscriptions elas podem ser dados de imagens que começam a ser armazenadas nos blocos do Bitcoin, né? Além das inscriptions, né, como um renascimento e, como eu disse, uma possível luz no fim do túnel para talvez no futuro o Bitcoin conseguir ser sustentável em termos de taxas, a gente também viu o surgimento do Rocket e do Stacks, né, sendo que essa seleção aqui ela é meio arbitrária, né, porque na verdade foram várias tecnologias que começaram a renascer no Bitcoin, mas além dos inscriptions, né, que assim, meio que sem dúvida que eles foram os que chamaram mais atenção, eu também selecionei essas duas aqui que também chamaram muita atenção, né? O Rocket, que é para o desenvolvimento de rollups no Bitcoin, né, ou seja, uma plataforma de segunda camada para o Bitcoin, e o Stacks, que ele também, de certa maneira, cria uma segunda camada, só que ele é mais voltado para uma simulação de contratos inteligentes e ele tem uma tecnologia que ela é diferente dos rollups, mas que ela tenta criar ali de uma maneira própria esses contratos inteligentes, inclusive tendo uma cripto própria que funciona lá dentro e que para essa cripto funcionar você precisa ter validadores que estão presentes tanto em uma interação com a rede da Stacks quanto em uma interação com a rede do Bitcoin, né? Então seria uma simbiose ali entre esses dois ecossistemas e de maneira geral, né? E aí como eu disse, principalmente pelas inscriptions, a gente viu um crescimento muito grande no tamanho de bloco do Bitcoin, principalmente ali de novembro, dezembro para cá, né? Obviamente do ano passado, e foi um crescimento de tamanho de bloco, que chegou para justamente mostrar um pouco dessa demanda que está existindo pelo ecossistema do Bitcoin e que, como eu disse, né, pode ser ali uma luz do fim do túnel para a economia do Bitcoin. E além disso, a gente tem um potencial de valorização que ele é limitado em comparação com outras criptos, né? Apesar da gente ter uma comparação, no caso do Bitcoin, mais fácil com ativos do mundo real. Então, o Bitcoin, caso ele chegasse a substituir o ouro, por exemplo, a gente poderia traçar um paralelo entre hoje o Bitcoin tendo mais ou menos 500 bilhões de valor de mercado e o ouro ele tem ali por volta dos seus 13 trilhões de dólares, né, de valor de mercado. Então, seria uma valorização que o Bitcoin poderia ter de mais ou menos 26 vezes. E se o Bitcoin substituísse o dólar, né? E aí lembrando que quando a gente fala de moeda, é sempre muito difícil a gente calcular um valor completo, porque existe uma coisa que chama agregados monetários, né? Então você pode contar só o dinheiro que está nas mãos da população, você pode contar o dinheiro que está nas mãos da população e nas mãos dos bancos, né? A gente pode fazer a conta de quanto dinheiro existe no mundo de diferentes maneiras. Mas se a gente pegar o agregado monetário mais comum, que também é chamado de M2, né, para o caso do dólar, a gente poderia contabilizar 21 trilhões de dólares hoje né, nesse agregado monetário, ou seja, caso o Bitcoin substituísse o dólar. Levando em conta essa métrica, seria ali uma valorização de 42 vezes, né? Mas assim, isso é muito difícil e a gente nem acredita que isso vai acontecer, né? É mais palpável, pelo menos, né? Mais provável do que, pelo menos em comparação com a substituição do dólar, o Bitcoin talvez atingir um valor de mercado comparável ao ouro, né? Obviamente, se ele vencer todos os desafios que tem que vencer até lá, né? Ninguém está falando que seja uma coisa fácil. E aí, nesse caso,
Pelo menos quando eu fiz o cálculo aqui desse slide, né, que sendo que nas últimas semanas o preço mudou pouco, a gente teria o Bitcoin ali, cada Bitcoin, no caso da substituição do ouro, que eu mostrei para vocês, valendo por volta de 637 mil dólares, enquanto que na substituição do dólar seria cada Bitcoin valendo por volta de 1 milhão de dólares, tá? Lembrando, isso daqui é um panorama bem complicado, então só até aí já seria bem difícil a gente ver uma valorização dessas, né? Pô, podia, né? Pois é. Antes da gente passar pro próximo setor aqui, você quer puxar alguma dúvida aí do chat, Daniel? Eu quero sim, né? Aproveitar que tá todo mundo aqui no chat. Apareceu aqui o Caio GPT aqui, né? O nosso Caio da Mercúrios. Ele falou, né? Só adicionou que outra ainda mais simbiótica com a rede do Bitcoin é a EVM da Rootstock, né? RSK. Mas, Caio, eu não puxei esse seu comentário para adicionar aqui na live. Queria fazer um desafio aí para o pessoal, né? Porque a Rafaela tá perguntando aqui se ainda dá tempo de virar pró. Sim, a gente ainda tá com as últimas vagas aqui. É só você clicar aqui no link da descrição. E para provar uma coisa para você, Rafaela, a gente vai mostrar como que é o nosso suporte aqui. Então a gente decidiu fazer um novo quadro aqui na Mercúrios, que é Pergunte ao Caio GPT aqui durante as lives. Então, o que a gente vai fazer? Vocês sempre vão mandando, né, aqui várias perguntas, né, sobre tudo, e nem sempre a gente consegue responder aqui. Então, eu vou sempre pegar a pergunta mais difícil que vocês mandarem nos próximos 15 minutos e vou jogar lá no chat da Pro para ver a resposta que o Caião traz pra gente, porque nem tudo o Carlos consegue responder. Então, pensem aí bastante nas perguntas e já mandem aqui no chat que eu vou selecionar alguma para mandar lá pro Caião. Beleza, Carlos? Não, me tirou pra escanteio legal aí, né? Não, mas beleza, vou mandar pra mim de verdade responder, né? Não, mas vamos lá então. Essa aí da EVM Rootstack, talvez eu saiba responder, hein? Mas vamos lá. Ethereum, então, né? Tese de Ethereum e contratos inteligentes. E aí, novamente, né? A gente entra aqui em um setor que ele, em certo sentido, ele é mais arriscado, né? Porque ele não tem uma tese formada dentro do mercado tão sólida quanto é a tese do Bitcoin como reserva de valor, porém que ele também vai ter mais utilidades e até talvez uma capacidade de crescimento e uma simetria entre preço e valor maior, como vocês vão ver aqui, né? Então, primeiro ponto, né, como eu estava dizendo, ele é um setor de maior usabilidade, né? Então, ele é mais flexível, você consegue utilizar Ethereum e outras plataformas de contratos inteligentes para mais coisas do que você consegue utilizar o Bitcoin, sendo que o contrário não necessariamente é verdadeiro, né? Então, tudo que você consegue praticamente realizar com Bitcoin, obviamente com exceção de uma boa parte da infraestrutura e de utilizações que usam o algoritmo de consenso, de mineração, de Proof of Work e tudo mais, mas praticamente tudo em termos de usabilidade que você consegue fazer com Bitcoin, você consegue fazer com Ethereum, sendo que o contrário não é verdadeiro, né? Com Ethereum ou então com outras plataformas de contratos inteligentes, né? Além disso, a gente ainda está em um momento de mercado que uma exposição a criptos de infraestrutura ainda parece fazer muito sentido, né? O que eu quero dizer com isso? Existe uma certa briga ali no mercado cripto sobre o que capturaria mais valor, se seriam as infraestruturas ou as aplicações, né? E pensem aqui fazendo uma analogia com o mercado tradicional, né? Da mesma maneira que você tem softwares que eles funcionam como infraestruturas, você também vai ter softwares, né? Ou seja, programas de computador que servem como aplicações, né? Então, obviamente, né, fazendo uma analogia bem rústica, bem simplificada, você poderia, por exemplo, falar que o Android, que é o software do seu telefone, né, ou então o Windows, que é o software do seu computador, provavelmente, ou então o Linux e tudo mais, seriam softwares de infraestrutura, né, o sistema operacional, enquanto que a aplicação, né, se você está jogando um joguinho ali no seu celular, ele seria esse software como o próprio nome diz, de aplicação, né? Então, um aplicativo funcionaria por cima dessa infraestrutura. Só que o que acontece é que no mercado cripto a gente tem essa infraestrutura, como é o caso das redes de contratos inteligentes, como a Ethereum, e por cima dela a gente também tem as aplicações, né? Como seria o caso da Uniswap, da Aave, né, e de várias criptos que tentam servir a lógicas mais específicas, né, tentam resolver problemas mais específicos, só que existe uma briga entre quem vai capturar mais valor, né, ou seja, quem vai beneficiar mais o investidor, se é a infraestrutura ou a aplicação que está sendo desenvolvida dentro dela. Por isso que a gente tem esses dois desenhos que vocês estão vendo aí, né.
Uma em que a gente teria uma captura de valor maior pela camada das aplicações, que fica por cima da camada do protocolo, né, que aqui é como está sendo chamada a camada da infraestrutura, e outra em que a captura de valor ficaria maior no protocolo e menor nas aplicações, né, ou seja, faria mais sentido você investir na infraestrutura, como, por exemplo, nas redes de contratos inteligentes, e por cima delas são feitas as aplicações. A gente ainda está em um momento de mercado que é difícil a gente saber quais aplicações vão ganhar, enquanto que as infraestruturas já estão ficando mais consolidadas. Então, nesse momento, ainda faz sentido que a captura de valor esteja mais presente na infraestrutura, né? E isso, por si só, é um ponto muito forte de investir nas camadas de contratos inteligentes, apesar de que, naturalmente, é um ponto que pode mudar ao longo do tempo, conforme as aplicações forem se desenvolvendo mais. E a gente também tem um ponto que para mim é matador assim quando a gente fala de contratos inteligentes, né, e por que eles podem ser úteis no futuro, que é a questão da disputa entre sistemas probabilísticos e sistemas determinísticos, né? A gente pode trazer aqui uma analogia para poder explicar isso, mas se atenham até mesmo ao significado das palavras aqui, né? Então, probabilístico, a gente está falando de uma probabilidade, né? Algo mais incerto, enquanto que determinístico, a gente está falando de algo que a gente tenha certeza maior. É como se a gente fosse comprar um refrigerante de um atendente humano em uma loja, né? Ou então se a gente fosse comprar um refrigerante em uma máquina de vendas automática de refrigerantes. De um lado, a gente tem um sistema probabilístico, porque você está comprando, você está entregando o seu dinheiro, mas existe uma chance maior de algo errado acontecer, né? Pode ser que o vendedor se confunda, né? Que aconteça algum problema com ele, que ele não consiga te entregar o refrigerante, ou então pode ser que ele deseje roubar o seu refrigerante, né? Então ele não cometa um erro, mas que ele decida agir de maneira corrupta, né? Por intenção própria, e aí ele decide não te devolver o seu refrigerante, enquanto que em uma máquina, né? Se ela está funcionando perfeitamente, as regras do jogo são muito claras, né? É automático. Você colocou o dinheiro, pegou o seu refrigerante, né? Então, essa é a diferença entre o probabilístico, que está sujeito à falha humana, seja por erro, seja por uma corrupção uma corrupção que seja planejada, né? Enquanto que no sistema determinístico a gente tem as regras do jogo mais claras. E as plataformas de contratos inteligentes, os contratos inteligentes, no final das contas, eles vão tentar tornar viáveis a gente pegar as empresas do mundo real, ou então as instituições do mundo real, seja governo, seja qualquer outra, e transformar elas de probabilísticas em determinísticas, né? E aí a gente tem vários exemplos. A gente tem desde a Uniswap tentando substituir plataformas de troca, né, como seriam as bolsas de valores. A gente tem o Lens Protocol, que tenta criar redes sociais descentralizadas, né? Então, redes sociais em que você não possa ter o seu perfil banido de maneira arbitrária, você não possa ter o seu perfil censurado de maneira arbitrária, né, e assim por diante. Ou então que elas saiam do ar com muito mais dificuldade, como diferente de redes como Instagram, WhatsApp, Facebook, que já saíram do ar algumas vezes. Ou então a gente ter, por exemplo, a substituição de bancos como Goldman Sachs por plataformas como a Aave, que permitem empréstimos de maneira descentralizada, né? E você não precisa confiar no banco para fazer um empréstimo, você simplesmente precisa confiar no código que foi escrito por meio daqueles contratos inteligentes. E uma coisa que vale a pena a gente citar aqui é que diferentes ecossistemas podem dominar, no entanto, a Ethereum é a vencedora mais provável nesse momento, né? Talvez não seja a única, mas mesmo que a gente tenha vários ecossistemas, várias redes diferentes vencendo, provavelmente, né, pelo jeito que a gente olha o mercado hoje, a Ethereum, se não a única, vai ser a maior dessas vencedoras. Porém, vale a gente falar a ressalva aqui de que apesar da Ethereum hoje ter mais desenvolvedores, ter mais valor travado, mais aplicações, mais atenção do mercado, mais domínio de narrativa, a gente também tem redes muito interessantes surgindo, principalmente na narrativa de redes modulares, né? Então, o que seriam as redes modulares? Seriam redes em que elas seriam divididas entre, né, como a gente sempre, como obviamente eu estou falando aqui, porque são múltiplas redes, né, elas seriam divididas entre funcionalidades diferentes em um sistema que ele é alternativo ao Ethereum, em que a gente tem uma rede só para poder cumprir várias funções, né? Então, quando a gente fala de funções de garantir a segurança da rede, né, garantir o histórico dela, ou então de garantir a execução dos contratos inteligentes, enquanto no Ethereum, teoricamente, isso funcionaria em uma camada só,
só, a gente teria alternativas em outras plataformas de contratos inteligentes, em que a gente teria várias redes, cada uma delas cumprindo uma dessas funções, que é o que a gente chama de ecossistemas modulares, né? Justamente porque essas redes elas funcionam como módulos. E dentro desses ecossistemas, o que é mais interessante, né? Inclusive essa imagem aqui está um pouco desatualizada, até porque tem a logo da Terra Luna lá, por exemplo, mas um dos que é mais interessantes é o ecossistema da Cosmos, né? Então, a Cosmos ela vem criando um ecossistema com muitos desenvolvedores e com muitas redes modulares de contratos inteligentes e que podem ser uma narrativa alternativa à narrativa da Ethereum, né? Então, Ethereum e ecossistema da Cosmos como um todo hoje são os que mais dominam essa narrativa, apesar de que a gente também vê caminhos interessantes ali para uma Polkadot da vida, por exemplo, que também tem muitos desenvolvedores, apesar de não ter chamado tanta atenção hoje de aplicações do mercado quanto uma Ethereum ou uma Cosmos da vida, tá? Danilo, quer fazer uma pausa aí e ver lá a dúvida do Caio agora ou pode puxar aqui mais um setor? Cara, eu vi uma dúvida muito boa aqui do bode, mas tô esperando ainda o pessoal mandar outras dúvidas. Enquanto isso, estamos chegando a 150 likes aqui, ó, 150 pessoas, mas 116 likes só. Então, pessoal, ainda temos margem aí para deixar um like. É muito bom porque o YouTube sempre considera que esse conteúdo é bom e entrega cada vez mais, né? E para quem tá perguntando aí, o Jonatas perguntou, pessoal, como é que consigo o código secreto para coletar estrela, né? A gente vai liberar lá no final da live, tá, Jonas? Então fica ligado, né? A estrela de hoje, se alguém não tá chegando antes aqui, eu vou compartilhar a tela para vocês verem aqui rapidinho. É essa daqui, né, o planeta Mercúrio Rosa, né? Então já fiquem ligados, tem 100 estrelas disponíveis, beleza? Então fiquem ligados aí que no final da live a gente já vai mandar aqui o link para vocês, beleza? Olha lá, o Rubens mandou também uma dúvida interessante aqui que talvez eu mande lá pro Caio, mas pode seguir aí, Carlos, eu vou só fiz uma pausinha para pedir uns likes aí, então com 120, dá para bater 150 já, hein, pessoal? Boa, vamos lá. Pessoal, agora seguindo aqui nessa linha de risco e retorno, né, que existe entre vários setores, a gente vai entrar agora no setor de segundas camadas e também no setor da indústria de staking. E uma coisa interessante de se falar aqui é que esses dois setores eles estão em um ponto muito interessante de risco-retorno, tá? Então, para quem quer saber quais os melhores setores para se investir em cripto, esses daqui, ao longo dessa live, eu acho que são os que não podem faltar em termos de assimetria entre risco e retorno, tá? Então, tá aqui a sua resposta, né? Obviamente, isso vai ter que ser balanceado em uma carteira com vários outros setores, né? Então, a gente de maneira alguma vai fazer uma aposta de colocar todo o nosso capital neles, mas eles talvez sejam os que chamam mais atenção nessa diferença entre o preço deles no mercado e o valor, né, que eles podem atingir no futuro. Então, vamos falar aí das segundas camadas e da indústria de staking. Sendo que do lado ali das segundas camadas, nessas logos ali que eu separei, a gente tem Polygon, Arbitrum e Optimism, que talvez sejam as que mais chamam a atenção hoje no mercado. E do lado da indústria de staking, a gente tem a Lido Finance e a Rocket Pool. E aqui, esses exemplos, eles são bem centrados realmente no ecossistema da Ethereum, porque ele é o ecossistema que mais se desenvolveu a ponto da gente ver agora a formação das infraestruturas adjacentes à própria infraestrutura da rede da Ethereum, né? Então, é aquela coisa ali que no caso da Lido, por exemplo, que está em staking, a gente não consegue nem dizer direito se ela é uma aplicação ou se ela é uma infraestrutura, ela é meio que um pouco dos dois, porque a infraestrutura da Ethereum ela já se tornou robusta o suficiente para, como eu disse, né, ter essas infraestruturas orbitando ali ao redor dela, né, uma certa infraestrutura satélite ali. Então, são setores, como eu disse, com elevada assimetria, porque eles vão ter uma importância vital ali no futuro do mercado, principalmente em narrativas nas quais a Ethereum se saia vencedora, né? Como nesse momento, o cenário mais provável, porque ela é a que está mais desenvolvida ali nessa evolução do mercado. O staking, ele é o setor que garante a segurança da rede da Ethereum e hoje ele é uma indústria necessária porque a Ethereum, de maneira nativa, tem um staking que não é tão flexível. O que é o staking? É a atividade de você travar um certo dinheiro em troca de receber uma certa recompensa porque você está ajudando a garantir a segurança daquela rede, né? Então,
o ecossistema da Ethereum ele depende dessa atividade de uma maneira vital para garantir a segurança de todo o restante do ecossistema, né? Então não adianta nada você ter outras aplicações se o staking ele não funcionar de uma maneira equilibrada e que garanta segurança. E ele também tende a ganhar força, principalmente porque a rede da Ethereum ela ainda tem uma quantidade de staking muito menor do que outras redes do mercado cripto possuem, e a gente acabou de ver a realização da atualização que permite os saques dos Ethereums que estavam em staking, né? Então, dessa maneira, a gente tem o ciclo completo do staking sendo possibilitado, tanto de colocar Ethereums em staking quanto de retirar. E como eu disse, né, essas plataformas de staking vão trazer mais flexibilidade para isso acontecer. Então, de maneira nativa, a gente tem um limite mínimo de 32 tokens ETH que precisam ser colocados para poder realizar o staking, enquanto que a Lido Finance permite que isso seja feito de maneira mais flexível, né? E assim por diante. E no caso das segundas camadas, elas podem propiciar uma nova onda de inovação no mercado de cripto, né? Elas também vão ser de uma importância vital para o crescimento da infraestrutura da Ethereum, né? Justamente porque elas vão permitir taxas mais baratas e também transações mais rápidas, né? Se utilizando da segurança da Ethereum, né? Então, a aplicação passa a ser uma cliente da segunda camada e a segunda camada uma cliente da primeira camada, porque ela vai juntar as transações de vários usuários e enviar ela para a rede da Ethereum como se fosse uma transação só. Então, cada um dos usuários, evidentemente, vai pagar uma parcela menor nessa taxa, né? E aí é sempre interessante a gente citar que, olha, o mercado de cripto ele tem funcionado em ciclos de 4 em 4 anos, em que a gente tem 3 anos de alta para 1 ano de baixa, né? Só que as pessoas tendem a analisar isso de maneira muito superficial, né? Achando que é uma regra cabalística ali, né? Então peguei a manha, já sei em qual ano investir, em qual ano parar de investir. Só que a gente tem alguns motivos quando a gente fala em termos de fundamentos que possibilitaram esse crescimento, né? Não foi à toa, não é simplesmente porque é um número de anos se repetindo que isso acontece. Tem tanto a teoria lá do halving do Bitcoin, mas a gente também tem a teoria das grandes inovações tecnológicas, né? Então, se a gente pegar em todos esses ciclos de 4 em 4 anos, os anos de crescimento eles foram muito marcados pelo desenvolvimento de grandes tecnologias, né? Igual vocês estão vendo aqui nessa tabela que mede o retorno anual do Bitcoin de 2011 até 2022. E a gente teve em 2011 o crescimento de tecnologias de acesso ao Bitcoin, em 2015 a criação da Ethereum e de outras plataformas de contratos inteligentes. A partir de 2019, o desenvolvimento de várias aplicações em cima daquelas plataformas que começaram a surgir em 2015, seja aplicações de NFTs, de DeFi e várias outras, como as próprias stablecoins. E a partir de 2023, bate muito ali com essa historinha, a gente vê que, olha, se vai ter alguma tecnologia que pode se destacar e mudar os patamares do mercado de cripto agora, muito provavelmente vai ser a tecnologia de escalabilidade com as soluções de segunda camada, certo? Danilo, quer puxar lá a resposta do Caião? Tem uma dúvida aqui interessante pra gente. Na verdade, não uma dúvida, mas algo que eu achei interessante da gente comentar aqui. O Cláudio Alexandre ele fala o seguinte: para validar se é uma boa tese de investimento, não basta esses protocolos serem somente boas aplicações, mas tem que ser analisado principalmente sua tokenomia, que na verdade é o que mais interessa, né? Eu não sei o quanto que você olha, né, para isso, né, nessa questão de tokenomics, nesses exemplos que você acabou de dar, né? Ô Cláudio, eu acho que vai variar muito de para qual setor e para qual caso, né, a gente está olhando ali. Tá? Em alguns, a gente olha para o modelo de negócios e depois para o tokenomics. Em outros, a gente olha para o tokenomics e depois para o modelo de negócios. Só que no final das contas, na prática, essas coisas elas são muito interligadas. Né? Então, pensa, por exemplo, né, no tokenomics, né, na economia do token do Bitcoin. Ela é uma economia que ela prevê que a gente vai ter uma emissão máxima de bitcoins. E aí, quando a gente pensa no modelo de negócios, entre aspas, né, do Bitcoin, porque é meio difícil falar de modelo de negócios, porque quando a gente fala de modelo de negócios, a gente está fazendo uma analogia com uma empresa. E uma empresa precisa gerar um fluxo de caixa, um lucro. E o Bitcoin ele não gera isso, né? Então é meio difícil a gente fazer essa analogia, mas se a gente for falar do modelo de negócios do Bitcoin, da tese por detrás dele, provavelmente seria como uma reserva de valor, como o ouro, né? Então a gente falou do tokenomics, que ele tem uma emissão limitada prevista para chegar nos 21 milhões, e nesse modelo de negócios quer tratar ele como uma reserva de valor. Percebe como as duas coisas elas estão muito interligadas, né? Então é muito mais fácil eu considerar uma coisa reserva de valor se ela tiver uma emissão limitada. Então assim,
assim, é muito difícil a gente separar as duas coisas. Agora, o tokenomics, ele é meio que um botão de liga e desliga que ele vai falar pra gente se um modelo de negócios lindo vai, de fato, fazer sentido para o investidor, né? Então, você pode ter um modelo de negócios que ele resolve um baita problema do mercado de cripto, até mesmo um modelo de negócios que gera muita receita, e ele pode fazer essas duas coisas simultaneamente, o que já é muito difícil. Já é difícil você achar uma cripto que faça uma dessas coisas, né? Então, imagine, ao mesmo tempo, ele resolver um grande problema e gerar muito dinheiro com isso, e se ele não tiver um modelo de tokenomics bom, né, ou seja, um modelo de token que capture esse valor para o investidor, não adianta de nada investir nele, né? Então, assim, é difícil separar qual das duas coisas vale mais. Para tese de investimentos, as duas coisas são muito importantes, né? Até porque se você tiver um tokenomics bom, mas não tiver um modelo de negócios, uma tese que sirva de base para isso, você vai ter um ativo meramente especulativo, né? Então, olha para a Dogecoin, por exemplo, né, que é uma cripto de meme. No caso dela, ela não tem uma emissão limitada, né? Pelo menos até onde eu me lembre, eles não mudaram isso na Dogecoin. Então, até onde eu me lembre, ela tinha uma emissão que ela era infinita, né? Mas vamos supor que a Dogecoin ela tem uma emissão limitada, né? É uma moeda lá com um meme nela, né? Para quem não conhece a Dogecoin, e que ela só vai ser emitida até um determinado número de Dogecoins existir e depois não é mais emitido nenhuma delas. Por detrás disso, a Dogecoin não tem nenhum modelo de negócios, né? Então ela tem só um tokenomics, ela teria só um tokenomics de escassez, porém, de onde que esse tokenomics vai capturar valor se não tem um modelo de negócios para sustentar ele? Então, no final das contas, entre aspas, né, bom tokenomics sem um modelo de negócios vai te dar nas suas mãos meramente um ativo especulativo, da mesma maneira que seria se você tivesse um modelo de negócios sem ter o tokenomics. Excelente, pessoal. Estamos chegando a 200 pessoas aqui e acabamos de bater 150 likes. Então vamos tentar chegar ali em 200 likes aqui para essa baita análise aí que o Carlos está trazendo para a gente. Se te ajuda aí de graça, ajuda muito a gente. Deixa o like aí. E uma dúvida aqui interessante, né, que eu acho que é uma pergunta bem, como é que eu posso falar? Bem intuitiva, né? Quando a gente está falando comparando dois tipos de moedas, principalmente do que você estava falando de Layer 2 e tudo mais, soluções de escalabilidade para Ethereum, essa dúvida que o Romeu Santos Brasil, aqui o King of Bachata, tá perguntando aqui para você. Ele pergunta se, para você, qual que é a melhor, a Optimism ou a Arbitrum? Cara, eu acho que nesse momento do mercado é muito difícil de dizer, tá? Porque, primeiro, nenhum dos dois tokenomics, né, nenhum dos dois, né, das duas economias do token de capturar o valor da rede são tão bons, né, no final das contas. Estava pensando em outra palavra aqui, mas nenhum deles é tão bom assim capturar o modelo de negócios daquela rede, tá? E hoje, quando a gente fala do modelo de negócios em si, sem falar do tokenomics, não está claro para o mercado ainda o quanto que essas redes elas são de fato utilizadas e o quanto que, na verdade, elas foram infladas por conta dos airdrops da Optimism e da Arbitrum, né? Então, o airdrop é quando distribuições de criptos que vão ser lançadas são feitas de graça e aí, em troca, essas redes elas pedem que os usuários utilizem a rede, né? E aí a ideia é o seguinte, cara, eu vou distribuir, né? Por exemplo, eu sou o cara que controla a rede da Arbitrum. Eu falo assim, ó, pessoal, eu vou distribuir as criptos da Arbitrum, a primeira leva de graça para quem usar a rede, porque um monte de gente vem usar e se pelo menos uma parte das pessoas que usou ficar, beleza, valeu a pena eu ter gastado aquele dinheiro distribuindo essas criptos de graça. E hoje, tanto a Arbitrum quanto a Optimus estão nesse cenário, nesse limbo em que a gente não sabe até onde que o uso delas é orgânico e o quanto que foi só de pessoas que estavam querendo pegar o airdrop, tá? Então, até pelo desenvolvimento das tecnologias que a gente vai ver em cada um deles, ainda está muito cedo para a gente fazer essa comparação. E os dois são Optimism Rollups, né? Eles usam uma tecnologia parecida, né? Apesar de só um ter um nome parecido com Optimism, que é a Optimistic, né? Mas apesar disso, a gente tem a governança da Arbitrum que parece ser bem mais profissional do que a governança da Optimus, tá? Então, pelo menos nesse ponto ali de desempate, parece que a Arbitrum vem ganhando uma certa vantagem, ganhando um certo profissionalismo, até mesmo depois da aquisição que a Arbitrum fez da Prism, que é
um estúdio de desenvolvimento de clients da Ethereum, né? O client é o cara que fornece o software para o cara que vai validar a rede, né? Então, pensa que a Arbitrum adquiriu um time que é especializado em fazer software para o cara que quer validar a rede da Ethereum, né? Então, eles adquirem uma expertise tecnológica muito grande para poder pensar na validação da própria Arbitrum em conjunto com a validação da Ethereum, né? Então, é uma coisa bem interessante, mas, como eu disse, olha, só um critério de desempate dentre vários outros que devem surgir nos próximos meses, tanto que hoje a gente olha muito mais para a Polygon, né? Porque a gente acha que, em termos de critérios de desempates, ela tem alguns a mais do que meramente Arbitrum e Optimism sendo comparadas entre si, e aí vão na questão do próprio time de desenvolvimento, que é mais robusto, das diferentes formas de tecnologia e das parcerias com grandes empresas também, que é uma coisa que a Polygon tem mostrado mais, e a Polygon, ela, na rede principal dela, ela meio que já passou por essa fase do airdrop, né? Então a gente sabe, tem um nível de certeza maior, pelo menos, né? Porque saber é muito difícil saber algo com certeza em cripto, né? Mas a gente tem um nível de certeza maior que os usuários que estão lá na rede da Polygon, de fato, estão de maneira mais orgânica do que aqueles que estão na Optimism e na Arbitrum. Porém, a Polygon também vai ter um certo desafio, porque a ideia é que eles sejam vencedores de longo prazo no mercado por redes que estão sendo lançadas agora, né? Então acaba que a gente está em uma margem, né? Enquanto que a Polygon tenta migrar os usuários da rede principal deles para a rede que eles querem usar no futuro, em que a Arbitrum e a Optimism podem tentar correr atrás do prejuízo de não ter conseguido atrair usuários lá atrás, porque elas nem estavam desenvolvidas quando a Polygon surgiu, por exemplo, né? Exatamente. Antes da gente seguir, já que a gente está falando de Ethereum e soluções de plataformas de contatos inteligentes, eu vou puxar só mais duas dúvidas aqui, tá, o Carlos? Que, a primeira do Israel, ele fala que pergunta se o Ethereum não tem supply máximo, correto? Correto, o Ethereum não tem supply máximo, né? Ou seja, não existe uma circulação máxima de Ethereums, uma quantidade máxima de Ethereums. O que a Ethereum faz é ter um duplo sistema, né? Então, ela cria Ethereums para poder remunerar os validadores na medida em que os validadores eles não conseguem se sustentar organicamente só pelas taxas que os usuários pagam. Porém, o nível de atividade do Ethereum ele também estimula uma queima de Ethereum. Então, a parte das taxas que os usuários pagam, ela é queimada, ela deixa de existir. Então, pode existir tanto um cenário em que a Ethereum, o número de Ethereums no mercado está crescendo, né, que seria o comum se não tivesse uma grande atividade na rede, né, só com o trabalho dos validadores acontecendo normalmente e sendo subsidiado por essa impressão de Ethereums, entre aspas. Porém, se a atividade na rede for muito grande, se muita gente quiser utilizar a rede da Ethereum, a queima de Ethereums compensa o número de Ethereums criadas e aí a quantidade total de Ethereums pode diminuir no mercado, né? Atualmente, o número de Ethereums ele vem, em certos momentos, crescendo e em outros estagnando, né? Desde que a gente teve o demerge, né, que foi a mudança do algoritmo de consenso, que fez esse sistema funcionar na prática, o crescimento de Ethereums não foi tão alto assim. Inclusive, ele foi menor do que a inflação atual no ritmo de impressão de bitcoins que está acontecendo atualmente, né? E menor do que a gente tinha de impressão de Ethereums antes, né? Então, até o momento, essa troca compensou e é até interessante, né? Porque por mais que para algumas pessoas isso possa trazer uma certa insegurança, né? No sentido de que, olha, não vai ter uma emissão máxima de Ethereums, primeiro, no caso do Bitcoin, não está claro se no futuro o Bitcoin vai conseguir sobreviver só com 21 milhões de unidades, né? Isso é uma coisa que ainda está nebulosa para o mercado. Pode ser que a rede não consiga sustentar, porque atualmente 97% da remuneração dos mineradores de Bitcoin vem dos Bitcoins que são criados, não das taxas que os usuários pagam, né? Então, no futuro, talvez o Bitcoin ele tenha que ter um tamanho de mercado menor se eles não estiverem dispostos nem a criar mais de 21 milhões, né, atualizar o software, e nem se a taxa que os usuários pagam crescer muito. Então, esse é um lado. E o segundo lado é que o sistema da Ethereum ele traz mais flexibilidade, né, justamente para tentar resolver esse primeiro ponto. Então, olha, apesar de você não ter uma regra tão clara assim, né, tão fixa de quantos Ethereums vão existir, pelo menos a remuneração dos validadores fica funcionando de maneira mais flexível, né? Você meio que tem um plano B, caso as taxas dos usuários, num futuro longínquo, não sejam suficientes para poder remunerar esses validadores, e ainda assim, se tiver uma atividade alta da rede, o número de Ethereums pode ou não crescer tanto assim, ou eventualmente até diminuir.
Muito bom, cara. Só agradecer aí a Bibi Rocha falando que conteúdo excepcional desse, a moeda de troca aqui só pode ser o like, exatamente. Deixem um like. Eu já separei mais algumas dúvidas pra gente puxar, mas acho que a gente pode dar continuidade à análise e depois, no final, a gente deixa um espaço para as dúvidas. Pode ser, Carlos? Boa, vamos lá então. Pessoal, último setor aqui, né, que aí aqui, se os outros eles já eram meio que setores agregados ali, né, o Bitcoin dá para tratar como setor, plataformas de contratos inteligentes também, aí ali depois eu já trouxe 2 setores juntos, aqui aí então são incontáveis setores que eu coloquei como se fosse uma categoria só aqui, porque eles são, de maneira geral, eles estão de maneira geral correlacionados em um grupo que tem um risco maior do que aqueles outros setores que eu falei para vocês. E é aqui que eu falo que, olha, risco não necessariamente significa que a gente tem um potencial de retorno maior, porque aqui eu juntei vários setores em um só. Então, vão ter algumas criptos ali que vão ter, sim, um potencial de retorno que vai ser muito maior do que aqueles setores que eu falei anteriormente, junto, obviamente, com um risco muito maior, e também pode ter outros aqui que vão ter um risco muito maior sem necessariamente ter essa capacidade de retorno, né? Aquela história do paraquedas que eu citei antes. Então aqui a gente vai falar de games, de DeFi, de redes sociais descentralizadas e de todo o ecossistema que pode surgir depois que a gente tiver, ou então que pode se fortalecer depois que a gente tiver as redes de segunda camada mais bem estabelecidas, né? Então aquelas transações mais rápidas e mais baratas vão ter que ser usadas para alguma coisa, né? E aí aqui eu resolvi separar em 3 diferentes grupos, né? Primeiro, os grupos das grandes DeFi, né, ou seja, as grandes plataformas de finanças descentralizadas, e aí dá para entrar principalmente Arbitrum, Uniswap, Curve, MakerDAO e algumas outras, que elas têm uma narrativa que se fortaleceu também mediante essa crise bancária que a gente viu, até a crise da FTX e de outras corretoras também ajudou elas a se fortalecerem, porque elas são uma alternativa para poder fazer, por exemplo, empréstimos, trocas de bens financeiros e outras atividades financeiras de maneira descentralizada, né? E aí por que elas se fortaleceram? Justamente porque com uma quebradeira de várias empresas tradicionais, elas se mantiveram fortes e se mantiveram funcionando da maneira prevista. E aí a gente pode inclusive citar aqui o caso da Aave, por exemplo, e de outras plataformas que elas já são tão grandes, né, e elas já são tão bem consolidadas no mercado, que elas começam a trabalhar aquilo que a gente chama de tecnologia multi-chain. Então esse aqui é um exemplo do Aave Portals, né, que é uma das usabilidades lançada na última atualização da Aave, que é a Aave V3, e que possibilita a Aave fazer empréstimos com o capital espalhado entre várias plataformas de contratos inteligentes diferentes, né? Desde a Ethereum até a Avalanche, até a Polygon, a plataforma da Binance e assim por diante, né? E aí talvez em um futuro em que aquele cenário que eu mostrei para vocês lá nas plataformas de contratos inteligentes, da plataforma capturando mais valor do que as aplicações, talvez em um futuro em que as aplicações capturem mais valor do que os protocolos, aplicações como a Aave se destaquem nesse sentido porque elas estão presentes em múltiplas plataformas, né? Então elas passam a não depender de uma única plataforma e as plataformas passam a querer a Aave ao invés da Aave querer uma grande aplicação, né? Obviamente, atualmente é um futuro longínquo, porém que essas grandes plataformas de DeFi já estabelecidas já estão começando a trilhar, né? Então a própria Uniswap também já está começando a ficar presente em mais de uma rede. A Aave, como eu disse, é o maior exemplo e elas já estão conseguindo começar a desenvolver esse tipo de tecnologia própria e que é bem complexa, né, para DeFis que estão surgindo agora e que talvez não tenham tanto financiamento, nem tanta expertise tecnológica do time, né? Segundo ponto que eu acho bem interessante da gente ressaltar aqui, surgimento de novas criptos DeFi, como no setor de derivativos, né? Então a gente vê a GMX, a SNX e várias outras. Assim, importante citar que, por enquanto, essa narrativa do setor de derivativos, né? E o que são derivativos? São aqueles ativos financeiros que eles são relacionados com outros ativos financeiros, né? Então, por exemplo, o Bitcoin é um ativo financeiro. Se eu quiser fazer um derivativo dele, eu posso tentar fazer um ativo que simboliza o preço do Bitcoin no futuro, ou então um ativo que vai cair se o Bitcoin subir, né? Então, derivativos são aqueles que derivam o seu valor de um outro ativo principal, né? Então, a gente teve DeFis do setor de derivativos, né? Que, como por exemplo, como eu
e como eu disse, a GMX e a SNX, e que também se relacionaram com uma outra narrativa que é a de Real Yield, né? Ou seja, essas DeFi que já pagam dividendos para os detentores daqueles tokens, ou então que pagam dividendos para os detentores dos tokens que colocarem eles em staking, né? E aí, a ressalva que é bom a gente deixar aqui é que muitas dessas plataformas também foram fortemente estimuladas e ainda são, né? Então elas não pagam os investidores de maneira orgânica, tá? Ou seja, pela criação de novos tokens que os investidores são pagos, é sempre importante ter isso em mente, porém o mercado de derivativos é sem dúvida um mercado com muito potencial, tá? E por fim, outros usos, né, principalmente de games e de redes sociais, que só são usos que podem ser possibilitados a partir do momento, e aí quando eu digo possibilitados é de maneira que vai atingir muitas pessoas, né? A partir do momento que a gente tenha plataformas de segunda camada com taxas baratas e com transações muito rápidas, né? Então, pensem, por exemplo, em como que seria você jogar um jogo ali, um jogo de guerra, por exemplo, um jogo de tiro, se a cada tiro que você disparar, você tiver que pagar uma taxa lá na rede da Ethereum, né? Ou então você tentar criar uma rede social descentralizada, como um Twitter, e a cada tweet que você fizer, ou então o Instagram, a cada foto que você postar, você tiver que pagar uma taxa na rede da Ethereum, né? É algo que não é prático, porém, se essas taxas ficarem 10 mil vezes mais baratas, esse tipo de uso já começa a ser possibilitado, né? E a gente tem hoje, chamando muito atenção no mercado, a Magic, né, que é uma plataforma que está na segunda camada da Arbitrum, e a gente também tem o Lens Protocol, né, que é o desenvolvimento de uma rede social ou então de um conjunto de redes sociais descentralizadas, né? E com isso, eu acho que a gente encerra ali, né, esse passeio, esse panorama ali central dos setores de cripto e as nossas teses e como que a gente imagina que cada um deles vai crescer. E, né, aqui eu já termino mostrando a performance da carteira da Mercúrios Pro, e que, como eu sempre digo aqui para vocês, né, não é para vocês tratarem isso como uma forma da gente querer se vangloriar aqui, porque a gente tem uma performance na carteira que superou o Bitcoin ao longo desses últimos 2 anos, né? Então, até o mês passado, né, que é o print que vocês estão vendo aqui, mas que agora já não mudou muito em comparação com esse mês passado, a gente teve 71% de performance em comparação com 50% do Bitcoin. Então, é uma distância bem razoável ali. E como eu disse, a gente não mostra como uma forma de se vangloriar, mas sim como um atestado de confiança, né? Que a gente soube surfar os ciclos do mercado cripto e a gente também sabe fazer uma boa gestão de risco, sabendo alocar entre esses diferentes setores. E essa performance está aqui também para fazer um gancho, né? E relembrar vocês que as vagas da Mercúrios Pro, que foram abertas para quem estava na live fechada lá na sexta-feira, estão quase acabando, né? Quando o Danilo começou a live ali, ele falou, né? A gente tinha o quê? Umas 10 vagas sobrando aí? Eu coloquei lá as últimas 10 vagas mesmo da Mercúrios Pro. Eu sei que já tem um pessoal conversando com a gente aí no WhatsApp, falaram para eu mandar um alô aqui pro Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, muito bem por confirmar que esse WhatsApp não é golpe, mas não é. Pode falar aí com o Vitão tranquilamente, beleza? E é isso. Ô, Carlos, tem mais alguma coisa pra falar? Porque senão eu vou começar a puxar as dúvidas aqui. É só isso, né? E aí eu deixei ali o NFT para quando você quiser puxar o código pra galera. Muito bem. Vou puxar algumas dúvidas aqui e depois a gente já parte pra parte do NFT, beleza? A primeira dúvida que eu queria puxar do nosso amigo aqui do CryptoCria, um abraço pra você, irmão. Ele tá perguntando se apesar dos ordinals criarem diversos problemas, eles podem ajudar com a questão das taxas, correto? Correto, tá? Mas tem uma pegadinha aí. Atualmente, né? Assim, eu digo pelo menos até umas 2 semanas atrás, né? Porque as coisas mudam muito rápido no mercado cripto, então eu sempre faço essas ressalvas. Os ordinals, eles não trouxeram um ganho de taxas considerável para os mineradores, tá? Pelo seguinte. O Bitcoin, até, se eu não me engano, 2017, ele usava um sistema de bloco que limitava o quanto de transações poderiam caber nele, né, e o quanto de dados poderiam caber dentro do bloco do Bitcoin, restringia isso ao tamanho máximo de 1 megabyte por bloco. De 2017 para cá, a gente teve a atualização do Segwit. O Segwit permitiu o bloco do Bitcoin ter um espaço que a gente chama de espaço de testemunha, né, o espaço de Segwit,
que ele é feito, né, testemunha no caso é o espaço que é chamado de witness, né, dentro da atualização do Segwit, que ele permite que o tamanho do bloco do Bitcoin vá até 4 megabytes, porque a gente separa 1 megabyte só para ter os inputs e os outputs das transações, né, ou seja, os valores para quem está enviando e para onde eles estão indo, né, input, output, e a gente tem um espaço grande que é permitido para coisas genéricas, né? Então, por exemplo, guardar uma imagem. E esse espaço, ele acaba tendo um balanço entre dinheiro pago por espaço de armazenamento, que ele é menor nessa parte da witness, né, de dados genéricos, em comparação com os dados de input e output. Então, na prática, quando você coloca esses dados genéricos, você não cresce proporcionalmente as taxas de transação que estão sendo pagas em comparação com a quantidade de dados que está sendo armazenada, né? Não é uma relação proporcional. E também não é proporcional porque, no final das contas, você depende de uma demanda maior por aquele espaço de bloco, né? E hoje, mesmo com os ordinals, essa demanda não foi tão maior assim. Porém, os ordinals eles podem abrir um caminho para o futuro do Bitcoin, né? Eles são uma das possíveis alternativas para a gente ter taxas maiores e para o Bitcoin não precisar quebrar uma regra dos 21 milhões, né? Que atualmente, do jeito que a rede do Bitcoin funciona, como eu disse, só 3% da remuneração dos mineradores vem a partir do que os usuários estão pagando, né? Então, no futuro, ou o Bitcoin vai ter que quebrar a regra dos 21 milhões, ou eles vão ter que se tornar uma rede de alta frequência que guarda milhares de transações e cada uma delas continua sendo mais barata, ou então eles vão ter que cobrar mais por transação e você vai precisar de uma demanda maior, que seria um caminho como o do Ordinals, ou então, né, não vai ter jeito, entendeu? O Bitcoin ele vai passar a ser uma cripto, que ele vai ter um orçamento de segurança muito pequeno em comparação com o tamanho dele de mercado, e aí ou ele vai ficar muito inseguro, ou ter uma tendência a ficar menos inseguro, ou então ele vai continuar seguro, porém com um tamanho de mercado maior, né? Não tem muito para onde fugir nesse sentido. Então, sim, os ordinals, eles para algumas pessoas geram problemas, não é a minha visão, tá? Eu acho que eles estão na competição de mercado pelo espaço de bloco do Bitcoin. Eles geram um problema mais se você é um cara mais idealista com relação ao Bitcoin. Porém, eles podem representar sim uma saída aí pro futuro nessa questão de taxas, porém é realmente futuro, tá? Até o momento os ordinals não melhoraram essa questão das taxas. Já que a gente está falando sobre soluções de escalabilidade, né, talvez até do Bitcoin, taxas e tudo mais, o Iago ele está perguntando se a gente da Mercúrios está de olho em alguma solução de escalabilidade para o Bitcoin, né? Algo está chamando a atenção da gente. Eu sei que você fez aquele baita estudo, né, de Bitcoin, né, o Carlos. Então acho que talvez você tenha alguma coisa para adicionar aí. Hoje, pessoal, sim, tem várias soluções de escalabilidade para o Bitcoin que já foram propostas, né? Uma delas é aquela que agora eu até esqueci o nome, mas que perguntaram lá e que você falou que ia puxar a dúvida lá para o Caio, né? Que a Rootstack, se eu não me engano é esse o nome, que ela é uma solução de escalabilidade que tinha sido proposta lá atrás e que aí aos poucos foi perdendo a atenção do mercado e tudo mais. Por que isso acontece? Porque outras redes, elas são feitas de maneira mais nativa para poderem ser mais flexíveis, né? Para poderem ter mais de um tipo de uso. Então a Ethereum, ela já é criada, né? A Solana, a Cardano, a Avalanche, elas já são criadas nativamente pensando que vão ter vários usos. O Bitcoin, na sua camada base, ele é criado de uma maneira mais engessada. Então, você tenta criar uma coisa por cima do Bitcoin, uma gambiarra para tentar fazer com que ele tenha outros usos, e aí isso acaba ficando ultrapassado muito rápido, porque surgem gambiarras melhores, né? E isso não é feito nativamente no Bitcoin. Então, a Rootstack, por exemplo, ela tem hoje muito menos atenção no mercado do que ela tinha antes. E atualmente, né, tem a Rocket e a Stacks, né, que eu acho que é o nome dela, ou alguma coisa assim, que é a que eu passei ali durante a apresentação dos slides. Né. As duas estão chamando muito a atenção hoje do mercado, porque a Rocket ela permite os roll-ups, né, e a Stacks ela permite criar meio que uma rede paralela ali que funciona através de uma ponte com o Bitcoin. Ela funciona também, se eu não me engano, por meio de uma carteira multisig, tá? E ela tem o sistema alternativo dela, né? Tanto que ela tem uma cripto própria, que é
usada para pagar as taxas dos contratos inteligentes e tudo mais. Hoje, essas duas são as que chamam mais atenção. As duas ainda têm seus próprios problemas, né? Porque o Bitcoin ele não suporta rollups de maneira nativa, né? Então, os rollups da Rocket eles não são tão confiáveis quanto os rollups da Ethereum, né? Não que os rollups da Ethereum sejam um mar de confiança, né? Eles também têm seus próprios desafios que algumas pessoas negam, porém no Bitcoin esses desafios são ainda maiores, né? E a Stacks, ela também vai ter seus próprios desafios ali. Tirando essas duas, não tem uma que tenha me chamado tanta atenção, até porque não tem outra que, até onde eu vi, tenha chamado tanta atenção do próprio mercado quanto essas duas, e aí tem mais coisa sendo desenvolvida para essas duas. Porém, hoje é algo ainda muito embrionário e o Bitcoin ele ainda é muito engessado por conta daquela regra do tamanho de bloco que vai até ali os 4 megabytes com a atualização do Segwit, e aí ainda mesmo com uma flexibilidade até maior do Segwit, além desses 4 megabytes, que pode ser possibilitada pela atualização do Taproot, que também foi uma atualização da rede do Bitcoin em conjunto com o Segwit. Ainda assim, juntando essas duas, continua muito pouco flexível, então não chama atenção além de, tipo assim, chamou minha atenção. É uma coisa legal. Mas além disso, assim, em termos de ver uma oportunidade de investimentos, não é algo que eu consegui perceber ali, eu acho que ainda está muito embrionário. Boa. Cara, tem uma outra dúvida aqui que estão perguntando bastante sobre a Polkadot. Né? O Gustavo Elias está perguntando se tem afirmações, né, de que a Polkadot praticamente morreu. Né? Procede? E já complementando com outra pergunta do Eletro, ele está perguntando o que a gente acha da Polkadot não ter supply definido. Vamos lá. A Polkadot ela não morreu, tá? Tanto que a Polkadot hoje, junto com Ethereum, Polygon e Cosmos e Solana, aí então nela como uma quinta aqui, não necessariamente nessa ordem, tá? A Polkadot inclusive está à frente de todas, exceto a Ethereum. Essas são as 5 redes hoje com mais desenvolvedores, tá? Então programadores que estão criando programas lá dentro, né? Aplicações, infraestrutura e tudo mais. Então definitivamente a Polkadot não morreu. O que aconteceu com a Polkadot é que ela está tendo um apelo muito fraco do mercado em comparação com as segundas camadas da Ethereum e em comparação com o ecossistema da Cosmos, né? Principalmente segundas camadas da Ethereum. O que isso significa? Se eu hoje quero ter uma aplicação, né? Se eu quero criar um game, por exemplo, né? Eu quero criar um jogo em cripto, parece que esses caras eles vão procurar muito mais uma segunda camada da Ethereum para colocar o seu game lá e desenvolver ele lá, do que procurar uma parachain da Polkadot, né, que é a infraestrutura ali da Polkadot que ela teria para poder receber esses contratos inteligentes e a criação de aplicações complexas como seria a aplicação de um game, tá? Então é isso, aparentemente está tendo pouca demanda pelo mercado, apesar do grande número de desenvolvedores, né? Então, inclusive, esse é um bom motivo pelo qual vale muito a pena continuar acompanhando o ecossistema da Polkadot, né? Porque eles têm uma tecnologia que é das melhores entre os ecossistemas do mercado cripto. A grande questão é que essa tecnologia, ela parece não estar tendo um apelo econômico, né? Até porque a Polkadot, as parachains, né, que são as redes ao redor do núcleo principal de segurança da Polkadot, essas parachains elas são conquistadas, né, essas vagas nas parachains, por meio de leilões que acontecem de tempos em tempos. E parece que esse sistema econômico de você ter que pagar muito para poder participar de um leilão e depois ficar com ele ali, com aquela parachain parada ali, parece que cria uma barreira de entrada que às vezes é muito alta, ou então que pelo menos, mesmo que não seja alta, pode não ser muito prático para os desenvolvedores ter que travar capital para conseguir a sua vaga e a sua parachain ali. Enquanto que, se você quiser lançar uma segunda camada na Ethereum, você não tem esse problema. Se você quiser lançar uma plataforma na Cosmos, você não tem esse problema. Você não tem que concorrer por um leilão. E pode ser que o ecossistema da Polkadot consiga, né, tirar essa margem ali, né, que eles acabaram perdendo nessa corrida, digamos assim. Pode ser que eles consigam conquistar de volta esse espaço se as... agora me fugiu o nome, mas que são as parachains, só que você não precisa participar de leilão, né? Que são aquelas redes satélites da Polkadot, só que agora elas conseguem ser desenvolvidas de maneira que você só se ligue com o núcleo principal da Polkadot quando você quiser pagar por aquela segurança, e depois você consegue se desligar e funcionar de maneira paralela, né?
Então, conforme essas redes elas começarem a ser lançadas, elas conseguirem ganhar um pouco mais de tração, pode ser que o ecossistema da Polkadot volte a ganhar um certo apelo do mercado, tá? Mas é isso que está acontecendo com a Polkadot. E sobre a emissão, sobre a Polkadot não ter um supply limitado, né, que foi a segunda pergunta, de fato isso é um ponto de atenção. Porém, a Polkadot ela tem um sistema em que ela tenta rebalancear isso conforme mais DOTs são colocados em staking, tá? Não vou explicar esse sistema para vocês aqui, até porque eu não sei ele de maneira completa. É um sistema bem mais complexo do que simplesmente falar, se tem mais Polkadot em staking, então vai ter menos emissão, e se tem menos Polkadot em staking, vai ter mais emissão, tá? É bem mais complexo do que isso. Mas é um ecossistema, mas ele de certa maneira tenta balancear isso, então ele funciona de forma que talvez em um futuro na qual a Polkadot de fato tenha adoção, essa oferta de DOTs não seja um problema tão grande assim, e também funciona de modo que se hoje você quer se proteger dessa emissão, pelo menos em parte, faz sentido você ter a Polkadot em staking, que aí você vai aliviar um pouco esse problema. Boa, cara. Eu vou seguir aqui puxando as dúvidas, que estão tendo dúvidas muito, muito boas aqui. A gente tá com mais de 200 pessoas aqui com a gente, né? Vamos tentar bater 250 likes, pessoal. Vamos aí, que ajuda muito a gente na divulgação de todo esse nosso conteúdo, né? E tem uma dúvida que eu achei bem legal, já que a gente estava falando de escalabilidade do Bitcoin, ô Carlos. O Ângelo, ele pergunta se não seria possível fazer um fork do do BTC e tornar a rede mais escalável. Sim, inclusive isso já foi feito. Só que qual que é o grande problema? Você fez um fork do Bitcoin, a partir de agora ele não é mais o Bitcoin, né? Sim, na verdade, isso é tudo uma questão, no final das contas, que depende de um conjunto entre a técnica e o social, né? Ou seja, entre a tecnologia e como as pessoas interpretam ela. Porque o que é o Bitcoin, né? É até a analogia que o Nick Carter, né? O Nick Carter, que é um dos caras que mais é reconhecido como analista de Bitcoin no mundo, ele faz com o barco de Teseu, né? Que é um barco da mitologia grega, em que você pega um barco, parte de um ponto e você vai fazendo uma viagem e em cada lugar que você para, você troca um pedacinho do barco, né? Uma hora você troca o casco, depois você troca a vela, você vai trocando várias partes desse barco. E aí quando ele chega no seu destino final, ele é um barco totalmente novo. Será que aquele barco ele pode ser chamado de barco de Teseu? Ele é o mesmo barco que partiu, sendo que todas as partes dele mudou? Então, por que isso é interessante? Porque não interessa só você olhar para a parte técnica, entendeu, do barco. Interessa você entender como as pessoas interpretam aquilo. Então, no final das contas, aquele barco ele vai ou não ser o barco de Teseu, dependendo do consenso socialmente aceito sobre o que define o barco de Teseu. É a tripulação? São as histórias do barco? Se sim, então continua sendo. Agora, se é a constituição física do barco, então ele não é mais o barco de Teseu. E com as criptos, como o Bitcoin e como outras, é a mesma coisa. A cripto ela tem um código aberto. Se eu quiser copiar e colar uma nova rede do Bitcoin, eu consigo. Então, o que vai definir qual dos dois é o Bitcoin no final das contas? É o consenso social em torno do Bitcoin. E já foram feitos forks do Bitcoin que tornaram ele mais escalável, como é o próprio Bitcoin Cash, né, que ele permite um espaço de bloco maior do que o Bitcoin. Que é um espaço que ele vai nativamente até os 8 megabytes, né? Enquanto que, né, pelo menos quando o Bitcoin Cash foi criado, enquanto o Bitcoin ia até 1 megabyte, isso aí foi antes do Segwit permitir aqueles 4 megabytes que eu expliquei para vocês lá quando eu falei dos inscriptions, né? Então, assim, isso já aconteceu, né? O Bitcoin ele tem forks mais escaláveis, só que o que acontece é que as pessoas olham para o fork, olham para o Bitcoin e eles falam, olha, aquele original ali com aquele código que não mudou é o que eu chamo de Bitcoin. Então, sem consenso social, no final das contas, não adianta você fazer isso, né? Porque sempre depende do que as pessoas vão considerar como sendo fork. Da mesma forma que forks do Bitcoin já foram feitos, que mudaram o código, e as pessoas olham para ele e chamam esse fork de Bitcoin. Por exemplo, lá em 2011, se eu não estou enganado, foi descoberto um bug no Bitcoin que permitiu que um cara ele criasse milhões de Bitcoins do nada, sem minerar e fazendo uma transação. E aí os mineradores de Bitcoin se reuniram, era inclusive numa época que o próprio Satoshi Nakamoto ainda estava presente nos fóruns e decidiram consertar aquele bug e continuar em uma rede paralela. Então, o código que mudou, ele passou a ser chamado de Bitcoin, entendeu? Então, o Bitcoin que a gente tem hoje, tanto por esse quanto
por outros bugs e outras atualizações que aconteceram, ele não é o mesmo código do começo. Então tá claro que, olha, não é só a parte tecnológica que conta, tem a parte social também. Então seria possível, né, respondendo a sua pergunta, porém o que a gente tem que se perguntar se é possível é se seria possível mudar o consenso social da comunidade de Bitcoin em torno do que eles consideram como o Bitcoin legítimo, né? E aí vai ter muita discussão, até política, de certo sentido, em torno dos líderes hoje da comunidade, para poder levar isso para frente. Até com o Ethereum, né? Aconteceu a mesma coisa, Sim, né? sim. Com o Ethereum Classic e tudo mais. Então, assim, acho que essa analogia do barco de Teseu é muito, muito, muito interessante, assim, para os maximalistas começarem a pensar um pouquinho nessa ideia. E, já que a gente estava puxando várias dúvidas, eu quero puxar a dúvida do Rubens, né? Que ele comentou. Tá compartilhando minha tela aqui? Não. Não, lógico. Vamos aqui. lá. Boa. Agora sim, vou dar um zoom aqui pro pessoal, só para vocês entenderem, a gente tá sempre dando essa palhinha aqui do que é o suporte da Mercurius Pro, né? Para as pessoas que estão em dúvida em entrar nas últimas vagas. O dúvida do Rubens na live de agora. Aposta em Matic e Link, né? Só que nos últimos dias foram as altcoins que menos valorizaram. Acham que novos projetos podem substituir esses ativos? O Caião responde, sobre a dúvida do Rubens, eu acho que podemos pensar de duas dimensões principais. Primeira, prazo. Né? Movimentações de tela no curto prazo normalmente são um ruído que faz muito pouca diferença para quem investe de forma fundamentalista para o longo prazo. Né? E dois, né, na inserção mercadológica, no caso da Chainlink, a Mercurius ela tem desenvolvido a tese de que os price feeds, né, enxergados normalmente como sinônimo, né, dos oráculos, são um produto que se comporta como bens públicos, né? Ainda que com uma utilização incentivada. É difícil que outro player substitua a Chainlink Price Feeds, pelo próprio nicho de atuação. No caso da Polygon, existe a possibilidade de que a Polygon Proof of Stake seja ultrapassada por roll-ups como a Optimism e Arbitrum, mas a própria Polygon está desenvolvendo outras soluções de escalabilidade, demonstrando sua boa capacidade técnica. Então tá aí nossa análise aí, o Rubens. E pro Bode Bigode, que eu sei que é pró, né, e é o melhor nome aqui de alguém que é pró, que a gente conhece. Quando o ecossistema da Cosmos vai utilizar o token de governança para pagamento de taxas e assim tornando deflacionário, né? Aqui o Caião responde, né, que o Atom, né, é utilizado tanto como moeda no Hub quanto como instrumento de governança. Como o Hub, ele busca ser neutro e enxuto, né, ele acaba tendo pouca funcionalidade, né, basicamente staking e gateway para adição de liquidez via protocolo IBC. Né, a arquitetura das redes desenvolvidas com o Cosmos SDK, né, as chamadas zonas, preza pela modularidade e soberania. Outras zonas não são obrigadas a utilizar Atom como moeda, até porque acabariam abrindo mão da formulação da política monetária se o fizesse. Será preciso aguardar mais alguns meses, talvez 1 ou 2 anos, para enxergar concretamente como algumas das ideias do white paper da Cosmos Hub 2.0 serão adotadas, potencialmente aumentando a utilização do Atom como instrumento de segurança compartilhada e de formação de um novo mercado de espaço de bloco. Né? Então, ele até botou aqui um tweet aqui para vocês da Mercurius para verem. Na constelação atual de zonas, né, qualquer zona pode ter sua moeda fortalecida, né, à medida que a complexidade, comunidade e utilidade são ampliadas. A Osmosis Osmo é um exemplo notável. Então tá aí a resposta da inteligência natural da Mercurius, o Caio GPT, para vocês aí, né, terem um gostinho do que é o suporte da Pro. Última coisa que eu tenho que fazer aqui, eu não sei porque eu parei de compartilhar a tela, porque eu preciso mostrar o NFT de hoje, né, o código para vocês pegarem as estrelas. Então já mandem aqui embaixo as estrelas aí da Mercurius, né, vou apresentar aqui a minha telinha, né, com os NFTs. Esse é o NFT de hoje, né, o Planeta Mercurius Rosa, a gente tem 100 estrelas disponíveis, então eu quero que vocês peguem e depois vem mandar aqui se vocês conseguiram pegar ou não. Eu vou voltar aqui minha tela e aí a gente vai ter o código. O código de hoje é PM432, beleza, pessoal? Então é só vocês entrarem no link ali da descrição, né, que tem do nftstars.club, né, e já mandar aqui o código PM432 que eu estou enviando aqui no chat para vocês. Beleza? Quero saber aí quem conseguiu pegar aí as estrelas de hoje. Enquanto isso, vou puxar as últimas dúvidas aqui para você, ô Carlos. O Cláudio ele faz uma pergunta bem interessante, que ele fala que apesar da Ethereum ser gigante no mercado, vocês considerariam outro projeto que teria tanta disruptividade no mercado quanto, né, porém não fosse uma EVM? Isso não mudaria a perspectiva do jogo? Deixa eu pensar aqui, se a gente consideraria outro projeto, sim, né? Só que o que acontece? Né, EVM, para quem não sabe, é a máquina virtual da Ethereum, né? Então é a maneira
como a Ethereum processa os contratos inteligentes dela. Né? E os contratos inteligentes, eles são os bloquinhos que juntos vão construir casas que são as aplicações, né? Seja as aplicações financeiras, seja os NFTs e tudo mais. Então, a forma como a Ethereum processa esses contratos inteligentes, no final das contas, dita como o programador vai ter que selecionar esses bloquinhos e como ele vai transformar esses bloquinhos em uma construção. Né? Então, isso é um aspecto muito importante que pode trazer vantagens e desvantagens, tá? Aí o que acontece? Hoje, a EVM ela se tornou, entre aspas, né, um padrão de mercado. Então, outras redes que surgem, majoritariamente surgem copiando o sistema EVM. Né? Então, as segundas camadas utilizam EVM, a Binance, a rede de contratos inteligentes da Binance usa a EVM, a Avalanche usa a EVM, várias redes do mercado usam a EVM. Tá? Porque a ideia delas é o seguinte, se o cara desenvolveu para Ethereum e ele quiser vir para a minha plataforma, eu vou poupar o trabalho dele de ter que desconstruir esses tijolinhos e construí-los do zero seguindo as minhas regras. Eu vou permitir que ele traga a aplicação e faça poucas mudanças para que ela funcione na minha rede. O problema hoje é que é muito difícil a gente encontrar redes que não são EVM e que tenham infraestrutura. Então, quando um programador ele vai desenvolver a sua aplicação, ele pode pegar bibliotecas que são códigos prontos, né? Ou seja, ao invés dele começar de tijolinho em tijolinho, ele já vai ter um telhado pronto, ele já vai ter uma parede pronta, uma parede com uma janela, e aí fica muito mais fácil. Né? Então, essas bibliotecas são coisas complexas e que precisam ser desenvolvidas e que já foram desenvolvidas para redes EVM. Redes EVM, elas também já têm hoje um suporte maior em termos de custódia do mercado. Então a rede EVM hoje, ela usa majoritariamente o padrão de token ERC20, né? E os ERC20, e aí entram vários tokens, eles têm esse suporte de custódia de um grande custodiante que quer guardar as criptos de um fundo de investimentos multimilionário. Agora, se ele for querer guardar as criptos de uma rede que não seja EVM, ela provavelmente vai ter um outro padrão de token e aí isso fica mais complicado. Né? Então deixa eu pensar, além das bibliotecas e do suporte para os programadores, da infraestrutura para custódia, a gente também tem o próprio ecossistema, né? Então a gente tem mais aplicações que já foram feitas para EVM, enfim, poderia falar uma lista muito grande. Né? Então é por isso que é muito difícil surgirem caras que não são EVM. A Solana, ela era uma rede que estava se destacando muito porque ela não é EVM e ela estava tendo uma construção de infraestrutura muito interessante, com bibliotecas, com custodiantes institucionais, tinha até um índice de tokens da Solana pela Galaxy na Bloomberg. A Solana também estava se destacando pela questão de aplicações surgindo lá, só que a Solana deu no que deu, né? E ainda não teve outra que não é EVM que criou a mesma infraestrutura da Solana. No ecossistema da Cosmos tem algumas redes que elas não são EVM, porém individualmente elas não conseguiram também chamar tanta atenção quanto a Solana chamou no seu ápice. E na Polkadot é a mesma coisa, só que como eu disse, em termos de aplicação, elas estão chamando menos atenção ainda do que o ecossistema da Cosmos. Para onde que a gente poderia olhar? Tem a NEAR, por exemplo, inclusive hoje a NEAR eu não tenho certeza se ela é EVM ou não, tá? Eu acho. Não, ela não é EVM, eu acho, porque ela tem uma segunda camada que é EVM, que é a Aurora, tá? Então, quase certeza que a NEAR não é EVM. E ela tá desenvolvendo uma infraestrutura interessante, ela tem custódia institucional pela BitGo, por exemplo, né? Então, ela pode ser um caminho. E tem a Aptos e a Sui também, que elas não são EVM, só que elas estão bem rudimentares ainda, mas que são redes novas aí que surgiram e que tentam ser uma nova Solana sem cometer os erros que a Solana cometeu. Então, se você pegar esse combo aí, né? NEAR, Sui e Aptos, podem ser lugares interessantes se você quer procurar coisas que não sejam EVM, além de olhar também ali para o ecossistema da Cosmos e olhar para o ecossistema da Polkadot. Boa. Muito bom, pessoal. Então, já estamos chegando a quase 1h20 aqui de live. Espero que vocês tenham curtido bastante. A gente precisa jantar aqui, que eu e o Carlos estamos morrendo de fome, né? Isso. O Leal ali, inclusive, me confirmou que a NEAR não é EVM, né? É WASM. É isso aí. Isso aí, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Novamente, sejam muito bem-vindos aí à nova turma da Mercúrios Pro. E no mais é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí nessa live de hoje. Deixou o like, se inscrevam no canal aí e até mais. Valeu, pessoal.